pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre suculentas de sol pleno e como cuidar delas. Dica de rega, como fazer para ter uma suculenta compacta, linda como essas, que eu vou estar passando sobre elas aqui e mostrando para vocês sobre rega e dicas básicas, né, pessoal? Dicas de sucesso aí com suas plantinhas. Mas em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos vocês que estão sempre aqui me acompanhando, deixando dicas, compartilhando meus vídeos, deixando os comentários, que é sempre muito importante. E eu quero pedir para vocês, pessoal, para cada vez mais compartilhar os meus vídeos para que ele chegue no maior número de pessoas possíveis. Ontem o meu canal alcançou 20 mil inscritos e vocês não imaginam quanto que eu fiquei feliz com essa surpresa que eu cheguei à tarde. Quando eu fui olhar, eu já tinha alcançado 20 mil inscritos. Era algo que eu não poderia imaginar, né, pessoal? Só que graças a Deus e a vocês, eu tô conseguindo. Meu canal já tá com 20 mil inscritos e eu faço cada vez mais os vídeos com mais carinho para vocês. Gosto sempre de estar aqui compartilhando dicas, mesmo que seja assim, suculentas simples, mas eu gosto de estar compartilhando o pouco que eu sei com vocês. Sempre eu imagino que tem pessoas novas chegando aqui no canal, pessoas que estão começando agora no cultivo, então toda dica que chega é bem-vinda. Então, pessoal, separei hoje, né, para vocês o tema que eu acho que é principal para quem está iniciando aí, começar com o pé direito, né? Ter plantinhas saudáveis, bonitas, compactas, coloridas, colocando elas no ambiente certo. Então, as suculentas de sol pleno, elas são suculentas que têm folhagens grossas, a gente percebe folhas coloridas, então são echevérias coloridas, são plantas que ganham mais cor. Então, as plantas de sol pleno, elas têm muita reserva de água nas folhas. Dá para você saber olhando através de folhas. Suculentas, geralmente, que têm as folhas mais finas, elas são mais delicadas, elas não toleram sol muito forte, mas essas que têm as folhas grossas, que tem muita reserva de água, você pode deixar tranquilamente no sol o dia todo. Quando a gente fala sol pleno, é o sol do início até o final do dia. Mas se você não tem disponibilidade de espaço na sua casa, às vezes o sol esconde, né? Ele esconde mais cedo por causa de uma obra, de uma casa que tem perto. Então tudo isso faz com que você tenha menos espaço, menos tempo de sol para suas plantinhas. Então tente colocar suas plantinhas num local onde receba pelo menos 5 horas de sol. Quando a gente fala de planta de sol pleno, tem que ser no mínimo 5 horas de sol. Se elas receberem 5 horas de sol, tá ótimo. Dá para manter a suculenta saudável, bonita e compacta com esse tempo de sol. Claro que tem muitos outros fatores que vão colaborar para você ter planta ainda mais bonita. Porque se você tem uma planta que ela recebe sol o dia todo, ela tem um substrato muito bom, você não rega ela muito frequentemente, você tem uma rega mais espaçada, então você vai ter suculenta resistente, você vai ter suculentas fortes, porque elas vão criando mais resistência, porque elas sabem, não vai receber tanta rega, o sol está muito forte, então elas vão ficando mais fechadinhas para se proteger. É muito legal isso, pessoal. A natureza, ela é mesmo de Deus, né? Obra de Deus. As suculentas que recebem muito sol e elas recebem pouca rega, elas se fecham. Então, elas vão ficando cada vez mais com as rosetas bem fechadinhas e aí você vê o quanto que ela tá ali se protegendo. A gente fala que ela fica rústica, né? E ao contrário daquelas que estão ficando muito assombreadas, elas ficam com as folhagens mais
claras, mais abertas, com aparência de suculenta que está crescendo. Então elas ficam com a aparência de suculentas muito indefesas mesmo, né? Eu falo que elas ficam viçosas, aquela planta viçosa, bonita, brilhante, mas só que indefesa. Se você levar para o sol de uma vez, vai queimar. Quantas vezes já aconteceu isso comigo no início do cultivo, né, pessoal? Por isso que eu gosto de sempre estar dando dicas para quem está iniciando. Quando eu comecei, eu não sabia como que fazia. Então eu comprava lá no supermercado ou na floricultura e nem perguntava se já estava adaptada. Eu levava para o sol. No dia seguinte, estava queimada. Quantas vezes isso aconteceu? Então, hoje, eu sempre lembro de passar para vocês isso, né? Quem está começando aí, foi no supermercado, gostou de uma suculenta lá ou na floricultura, mas ela estava lá num ambiente fechado, coberto, não vai chegando na sua casa levando para o sol, não, pessoal. Leva aos poucos, deixa no solzinho da manhã, ou se você não tem tempo para isso, deixa num local na sua casa onde recebe o sol por poucas horas, numa varanda. E aos poucos você vai mudando elas de ambiente. Mas deixem primeiro elas ficarem resistentes. Porque o sol, depois de elas estarem resistentes, cada vez mais ele vai beneficiar elas com coloração, né? Ela vai ficando mais compacta, mais suculenta nova, suculenta que não tem resistência. Se você levar para o sol, vai queimar. Então você vai ter a tristeza de vê-las todas queimadas e depois que queimou, acabou, né? Não tem mais, não tem jeito, tem que esperar soltar novas folhas para através daquelas novas folhas você ir tirando as queimadas. Eu já fiz muito isso. Porque acontece, pessoal, até hoje acontece, porque o sol é assim. Às vezes a temperatura tá amena, tá tudo beleza, as plantinhas estão ali habituadas àquele ambiente. Um dia o sol vem mais quente do que o outro e pode queimar. Aqui tem algumas aqui na minha coleção que tem folha queimada, que queimou agora, no outono, por causa disso, né? O sol às vezes está nublado, o céu nublado e não está vindo o sol. Aí de um dia para o outro, limpa o sol, ele vem quente demais. E elas não estão tão resistentes assim. Então vai e queima. Pode acontecer. Outra coisa que acontece muito é no verão. O verão é a época que a gente mais perde suculentas por isso, porque chove vários dias, elas desenvolvem muito, elas têm um boom de crescimento, então surgem muitas folhas novas. E daí a pouco o sol passa e vem aquele sol escaldante. Aí vai queima tudo também. Isso aconteceu ano passado, então aconteceu muito isso aqui. As plantas que são como essas aqui, ó. A pulvinata, ela é uma planta resistente porque ela tem essa pruína, ela tem essa folha um pouco cerosa, né? Ela tem essa camada de pelinhos. Então, essa planta raramente vai queimar. Mas essas echevérias de folhas lisas, elas queimam demais, pessoal. Então, a gente tem que observar vários fatores para a gente poder ter suculenta saudável e não ficar sofrendo com isso, né? Eu já sofri muito quando eu perdi a suculenta. Mas ao longo da vida, a gente vai cultivando elas e vai aprendendo, né? Elas morrem mesmo. Às vezes, a gente tá com uma bacia linda, perde tudo, morre tudo, aí queima. Olha essa aqui, pessoal. Olha, o substrato dela tá bem seco, olha. Hoje, eu vou molhar essas aqui. Eu tô passando aqui porque quando eu tô fazendo vídeo para vocês, eu sempre faço isso. Eu vou fazendo vídeo e observando. Tem que fazer uma manutenção? Eu já vou olhando. Tem que molhar essa? Ou essa tá molhada demais? Eu já vou separando, né? Durante o vídeo, eu já vou olhando o que eu tenho que fazer. Esse daqui, ó, daqui a pouco eu já volto aqui, já jogo água nelas. Tenho muitas outras bacias aqui que estão molhadas. Essas, assim, ó, olha só. É só enquanto toca no substrato, o substrato tá bem úmido, tá vendo? E foram molhadas, pessoal, no mesmo dia. Mas o que muda de um vaso para o outro? É o tamanho do vaso, vasos mais cheios. Então, vasos mais cheios, maiores, eles vão demorar muito mais tempo para secar. Um vaso menor, ele seca bem rapidinho. Esse, como vocês podem ver, ele tá cheio. Então, elas não têm muito espaço entre si, assim, ó. Não tem muito espaço. Então, com isso, ele vai mantendo mais umidade
e eu tenho que ficar de olho nisso, porque se eu venho agora com a mangueira e taco água geral, eu vou molhar de novo as que já estão molhadas. Pode acontecer de eu perder elas. Então, sempre a gente tem que ficar de olho nisso, o tamanho do vaso. Por isso que eu sempre indico também, para quem está iniciando, colocar suculentas em vasos individuais pequenos. Nunca comece com baciadas assim, pessoal. E isso só funciona quando você já tem um pouco mais de experiência. Porque bacias, elas exigem mais cuidado, mais cautela. Se você tem um vasinho pequeno, planta a suculenta no vaso pequeno, aí você vai ver que vai secar mais rápido. Uma dica também para manter a suculenta na chuva é manter ela em vasinho pequeno, porque o vaso vai ter menos substrato, vai secar muito mais rápido e a sua suculenta não vai perder. O ano passado mesmo eu fiz isso. Muitas que estavam plantadas em bacias, eu passei para vasos individuais. Aquela primeira bancada que eu mostrei para vocês foi por causa disso que eu fiz. Eu passei de bacia, que estavam todas aglomeradas, eu passei para vasos individuais. Muitas vezes a roseta é tão grande que ela tampa, né? Aqui mesmo na frente aqui, ó, tem essas escuras aqui, olha só que linda, essa verde, essa escura. Ela tá no vaso individual e ela já tá cobrindo o vaso. Muitas vezes a água não vai na raiz dela, né? Se chove também, desce muito pouco, então ela já se protege. Então não precisa ficar jogando água demais e elas mesmo tampam o vaso delas. Então é uma dica aí, ó, para manter suculenta na chuva, porque eu não tenho espaço para colocar isso tudo aqui numa área protegida. Então minhas plantas vão ficar sempre na chuva. Então as que podem ficar em vasos menores, eu prefiro vasos menores para manter elas assim, né? E elas estão muito bem. Aqui eu tenho vasos de todos os tamanhos, de todos os formatos, né? Tem suculentas aqui, bacia cheia, vasos menores cheios também da mesma espécie. Eu gosto muito disso. Mas quem está iniciando tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Porque a gente já sabe, então vai fazendo de acordo com a experiência que a gente vai ganhando ao longo do tempo, né, pessoal? Aqui na frente mesmo, essa orelha de elefante, que tá aqui, ó, linda, dessa cor intensa que vocês estão vendo, é uma experiência que eu tô fazendo aqui, que é a Kalanchoe luciae, eu plantei ela em terra de barranco com carvão. Então, eu simplesmente coloquei terra de barranco, carvão e torta de mamona. Fiz um substrato diferenciado, coloquei ela tá muito bonita. Eu vou ver se ela vai continuar saudável, se ela não vai ter problema de raiz, nematóide, essas coisas. Então, tá aqui como teste. Depois eu volto e mostro para vocês como que vai estar, né? Se deu certo mesmo, eu tô sempre aqui mostrando para vocês todos os testes que eu faço. O que dá certo eu mostro, o que dá errado eu também mostro. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal!